E aí galera, mais um vídeo aqui no Mundo de Bob. Hoje eu vou falar para vocês sobre como cuidar do seu long. Então, que cuidados você tem que ter, a manutenção que você tem que fazer para manter o seu long sempre em ordem. Bem, eu vou falar sobre cada peça. Então, cada peça tem um cuidado que você tem que ter e quando você deveria ter esse cuidado, beleza? Eu não ia gravar esse vídeo hoje. Porém, como a minha amiga deu uma danificadinha no long dela, eu já ia arrumar. E por um acaso eu descobri que eu tenho inscritos em Portugal assistindo, então fico muito feliz com isso. E um deles, justamente hoje, me pediu para fazer um vídeo falando sobre isso. Então, somando que já vou mexer nesse e o pedido dele, resolvi gravar. Beleza? Vamos lá. O long, por mais que é madeira e metal, ele é muito fraco. Ele não tem uma super resistência, etc. Em que sentido? Madeira, se você deixar molhando, ele apodrece, e metal, se você deixar molhando, ele enferruja. Tá, isso é óbvio, vocês já sabem disso. Porém, não basta você, por exemplo, molhar o long e passar um paninho. E eu vou mostrar o porquê. Ó, gente, isso aqui é um shape que eu tive faz muito tempo atrás. É um semi-long, é um shape da HC, marca nacional. E bem, eu andava meio sem noção, não sabia muito das coisas. E quando eu molhava o meu long, eu fazia exatamente o que eu falei, de passar só um paninho. Porém, olha o que vai acontecendo. Olha a diferença do tamanho de um buraco para o outro. E mesmo se você não chegar a esse ponto, olha aqui. Tá vendo como além do furo onde passa o parafuso, você tem um círculo em volta, afundado? Isso aí é da cabeça do parafuso. E ele vai entrando. Então você quase nunca vai conseguir apertar ele realmente. Você vai sempre apertando mais e mais e mais. E ele vai abrindo o parafuso, a cabeça do parafuso vai atravessando o shape. E por que isso acontece? Porque conforme você vai molhando o long, a água entra aqui. E normalmente, quando o pessoal faz os furos do shape, eles fazem depois que o shape está pronto, depois que já está envernizado, depois que está com todo o acabamento, aí eles furam. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que no lugar do furo não tem proteção nenhuma. Então é um lugar muito mais fácil de apodrecer. Então, por exemplo, as laterais não estão apodrecidas. Por quê? Porque já está com verniz, já está com alguma proteção. Agora, o lugar onde vai parafuso, não, a madeira está crua. Então isso acontece. Esse daqui é o shape da minha amiga. Sem querer eu danifiquei a lixa dela, então eu já ia dar uma arrumada na lixa. E aí, sem querer, ela molhou o shape. Bem de leve, mas olha isso. O suficiente para que começasse a enferrujar o parafuso. Então eu não acho que a madeira dela apodreceu. Eu vou saber depois que eu desmontar. Mas ó, os parafusos estão danificados. Quando o parafuso ou qualquer peça de metal começar a enferrujar, você consegue dar uma resgatada nele, que nem no caso aqui, vou dar uma pintada, tirar um pouco de ferrugem. Só que uma vez que o metal enferrujou, é muito difícil ele voltar a ficar 100%. Então, no caso dos parafusos aqui, que seguro, que prende o truque, como eles estão muito enferrujados, eu vou trocar os parafusos. Trocar tudo, trocar o joguinho. É o ideal a se fazer. O truque, eu poderia comprar o parafuso principal, mas eu acho que foi só superficial mesmo. Então eu vou tirar a ferrugem e vou pintar por cima. E vamos ver se isso segura para ela. Então beleza, então mostrei para vocês que o buraco do parafuso vai aumentando e a madeira vai apodrecendo. Outra coisa que pode fazer o buraco aumentar, mesmo se você não molhou seu long, são as pancadas. Se você der muita pancada no truque, alguma coisa bate, alguma coisa treme, alguma coisa é afetada. Normalmente são os parafusos. Por quê? Porque o parafuso é muito mais fraco do que o resto do long. Então, conforme você vai dando pancada, dentro o parafuso se mexe. E isso vai acontecendo, você vai dando pancadas mais fortes. O que acontece? Dentro, o buraco que era estreitinho começa a abrir nas bordas. O que
foi o que aconteceu também nesse shape aqui. Então, além de ter molhado e de deixar a madeira mais fraca, ele foi tomando muita pancada. E o parafuso vai entortando. Agora, o que acontece quando o parafuso entorta? São várias coisas. Que nem eu falei, ele aumenta o buraco do shape, então ele vai arrombando o shape, e ele faz a mesma coisa com o truque. Bem, eu não acho que vocês vão conseguir ver. Só que, por exemplo, o buraco desse truque aqui, ele já não é mais redondinho, ele tá oval. O preto tá redondinho, tá certinho. Só que esse daqui, ele não está. Ele tá bem oval, na verdade. E todos os buracos. Então, danifica o shape e danifica o truque. Para piorar, conforme você vai dobrando o parafuso, os sulcos por onde passa a porquinha vão achatando. E se você achatar em determinado ponto, você não consegue mais tirar a porquinha. Então, você vai ter que tirar a porquinha com uma serra. E isso vai acabar danificando alguma partezinha do truque, vai te dar um puta trabalho e... cara, não vale a pena. Se você começar a ver que seu parafuso está entortando, meu, troca de parafuso. Sério. Mas entortou de leve, não sei o que. Cara, o jogo de parafuso custa uns R$10. Vai te evitar muita dor de cabeça e pode preservar tanto o seu shape quanto o seu truque. Ok? Então, o que você pode fazer? Quando você molhar o So Long, o ideal mesmo seria você desmontar ele inteiro e secar tudo. Agora eu tô falando de desmontar mesmo, desmontar a rodinha, tirar o rolamento. Por quê? O rolamento é a parte mais sensível. Se você andar na areia, na terra, etc., você, cada vez que der um rolê desses, você deveria desmontar a roda, tirar o rolamento e limpar o rolamento. Eu vou fazer um vídeo depois falando somente sobre rolamentos, aí eu mostro como você faz a limpeza. Então, tira o rolamento da roda, passa num pano de chão, num guardanapo, tanto faz. Tira toda a umidade do rolamento, tira toda a terra, toda a areia, qualquer impureza. E isso vai deixar a vida útil do seu rolamento muito maior. Se o seu rolamento estiver encharcado e ele for do tipo blindado, sei lá, encosta ele na boca e assopra com força. Tente o máximo para tirar toda a água de dentro do rolamento. As bolinhas são de ferro, são de aço, sim, tem de titânio, de cerâmica, etc. A de cerâmica, por exemplo, não tem o risco da bolinha enferrujar. Já os outros materiais, eles têm. E quando a bolinha enferruja, o rolamento vai começar a empenar, vai fazer muito barulho, ele vai segurar muito sua rodinha e não vai ter muito o que você fazer. Então, uma vez que ele enferrujou, não adianta você querer passar um lubrificante depois, porque assim que o lubrificante secar, é uma questão de tempo para a ferrugem voltar. Outra coisa que o pessoal me pergunta, sempre que eu tento uma manobra, eu caio, alguma coisa assim, o meu shape bate. Na guia, na parede, no poste. Bem, olha esse shape aqui como é que tá. Tá vendo? Tá saindo aqui pedaço. E não tem muito o que fazer. Eu já tive alguns shapes que estavam assim, pra pior. E aí o que eu fiz? Eu cortei. Só que quando você corta, você acaba perdendo nose e tail. Então não se esqueçam disso. E nunca fica 100%, porque você já danificou a estrutura. Olha aqui, por exemplo. Ó, as folhas estão abrindo. Tá vendo? Então não é simplesmente, vou cortar, vou enfiar uma cola aqui no meio. Não é tão simples assim. Quando isso começa a acontecer com o So Long, o seu shape está com os dias contados, tá? Dá para você usar ele até o pó, só que o rendimento não vai ser mais o mesmo. Falei sobre o shape, mostrei quase tudo que dá para acontecer com o shape, que é muito ruim. Os parafusos, expliquei para vocês. O rolamento, sempre que tiver muito sujo, limpa. Sempre que tiver molhado, mesmo se pouco, sequem. Os truques, eles não costumam dar muito problema. Lógico, mesma coisa. Se você molhar o truque, seca, porque vai enferrujar. Mas o meu truque é de alumínio. O alumínio não enferruja. Beleza, só que a arruela que segura os amortecedores não vão ser de alumínio. O parafuso às vezes não vai ser de alumínio. Cara, não custa nada você simplesmente secar. Se você gosta do So Long, você quer ter ele por muito tempo, faça essas coisas. É muito simples, beleza? A rodinha não tem muita manutenção. Quando molha, vale a pena secar. Não pela roda em si, mas pelo rolamento e pelo truque.
Então a rodinha não tem muito o que fazer. Ela vai gastando, você vai lavando a sua rodinha de vez em quando, se você quiser. Só que mantenha ela seca. Mantenha o seu long sempre seco, beleza? Não tem que estar limpo, só que seco. E esse foi o vídeo de hoje. Eu só queria dar esses toques aí pra vocês de como cuidar do seu long. Lógico que eu poderia falar, olha gente, evita bater o long no poste, na guia, na parede. Só que acontece. E conforme vocês vão treinando manobras, vocês vão cair, porque faz parte do processo todo, e o seu long vai bater na parede. Ah, alguma pessoa me pergunta, o que eu posso fazer para proteger as bordas do shape? Cara, não tem muito o que fazer. Existem algumas peças de plástico que você consegue comprar na internet, encaixar no seu long, só que cada long tem um formato, então as peças nem sempre encaixam direito. E muitas vezes, essas peças para você encaixar, a cola não segura, então muita gente prega. Só que quando você vai pregar isso e você vai batendo, é a mesma coisa do parafuso no shape. O prego vai tomando pancada, ele vai laceando, ele vai abrindo, danificando a madeira e você vai acabar estragando do mesmo jeito e não vai valer a pena. Então não recomendo vocês passarem pregos pelo shape de vocês, tá? E se acontecer uma queda muito grave, sei lá, você quer em cima do seu long, alguma coisa do tipo, pode ser muito perigoso você ter pregos no seu shaper. Então, esses são os cuidados que você tem que ter com o seu long. É muito chato você ter que desmontar o long, por exemplo, depois de tomar uma puta chuva, não deixem pro dia seguinte, façam no mesmo dia. E uma coisa bacana para vocês, logo mais está saindo o resultado do sorteio. E, como eu falei, a empresa que está fazendo o sorteio, porém, eles me passaram o link para selecionar o vencedor. Então, eu não escolho. Quem vai escolher é o site deles, o programa do site deles. Porém, eu vou gravar o momento que o sorteado for escolhido. Então, eu acho que até esse final de semana vocês vão saber quem foi o vencedor do shape da Sibert. Ah, gente, mais uma coisinha antes de finalizar aqui. Aqui está o shape da Loaded, da Dervish. Vocês viram o pessoal montando no meu último vídeo, que foi o desafio, que aliás, fico muito contente que vocês gostaram. Aqui está o truque montado supostamente corretamente, tá vendo? Essa aqui é a frente, obviamente, está com o nome, a inclinação, as molinhas, então, obviamente, agora está de forma correta, certo? Porém, vamos pedir desculpas para a Olivia, que nem eu comentei. Ela já viu esse long montado e o truque não estava assim, estava virado para o outro lado e eu acho que foi por isso que ela montou daquela maneira. Eu supostamente montei certo agora, né? Pois bem, gente, estamos errados. Como assim? Vou explicar. Vocês viram agora, né? Parece que está certinho. Os truques, não sei se são todos, mas esse, o simulador de surf, se você montar ele ao contrário, olhem o que acontece. Eu vou para frente, tá? E eu vou virar para a esquerda de vocês. Então vocês vão me ver indo com a ponta do pé para frente, tá? Então vocês vão me ver pressionando aqui a ponta do pé para ir naquela direção. Olha o que acontece se você coloca o truque invertido. Então, gente, o long, ele fica invertido. Se eu pressionar aqui, ó, desse lado, nessa beirada, o long deveria ir naquela direção, ela vai no sentido contrário. Então, se eu fizer força desse lado, que deveria vir nessa direção, entenderam? Então, isso que acontece quando você bota o truque invertido. Então, eu vou aproveitar esse vídeo mostrando para vocês essa fantástica dica, ou não sei nem se é uma dica, uma curiosidade, que dependendo do truque, se você montar errado, ele vira para sentidos opostos. E acredite, não dá para andar assim, cara, é muito, muito ruim. E um pedido oficial de desculpa para Olivia. Então, na verdade, aquela vez você montou sim o truque certo. Até mais, gente, até a próxima.